Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Como Nossos Pais, sempre com um cafezinho, né? Eu sou a Josane Campos, sou psicanalista, tenho atuação em varas de família, varas de infância e trabalho aqui no canal Como Nossos Pais, que comemora o seu primeiro aninho, com muito amor, muita alegria, muito trabalho. E para comemorar o nosso primeiro ano, então essa semana a gente tem feito essa série de lives que se chama Quem Adota. E no dia de hoje a gente vai contar com a presença do Alexandre Lucchesi, do perfil Vida de Adotivo, que vai contar pra gente sobre o percurso dele, né, de filho adotivo a escritor, que é então o tema dessa nossa live de hoje. Então, vou aguardar as pessoas entrarem aqui e o Alexandre entrar também para a gente bater esse papo gostoso. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Ana Paula. Papai papeando aqui também. Valeu pela presença de vocês, gente. Live à tarde, logo depois do almoço, né? Para quem já almoçou, tem gente que não almoçou ainda. Bom, o canal Como Nossos Pais comemora o seu primeiro aninho e boa tarde. E é uma grande alegria, uma grande satisfação, né? Um ano de trabalho que no início ainda não tinha assim bem definido que trataria do tema da adoção especificamente, mas tem muito a ver com o trabalho que eu realizo, né, no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. E vida longa ao canal. E aí, conforme o trabalho foi se desenvolvendo, né, nos vídeos que eu venho trabalhando, na criação do conteúdo, fui assim, me voltando para esse tema. E aí, quando a gente vai trabalhando, eu tenho conhecido muitas pessoas incríveis, assim, que trabalham com o tema da adoção e que vivenciam a experiência da adoção mesmo. E trazer essas pessoas aqui e conversar com a gente e contar o seu percurso, a sua trajetória, que isso enriquece muito, né? Tanto para quem trabalha, como para quem vive a experiência, ou quem pensa em viver essa experiência. O Alexandre está entrando aqui com a gente, espero que ele consiga se conectar direitinho. E ele se dispõe a contar da história, da trajetória dele também, e acho que vai ser muito rico esse bate-papo. Então, quem quiser fazer seus comentários, deixar perguntas, né? E acompanhando a gente, grande satisfação. Ele não conseguiu entrar. Boa tarde, Aline. Mais que também está por aqui. Legal. Vou aguardar, porque ele não conseguiu entrar, não, gente. Mas não deu problema na transmissão. Ontem a gente teve aqui a Maíra, é, do dono da adoção, que contou também da experiência com a adoção, né? Experiência pessoal e experiência de trabalho, que foi bem bacana. Ah, agora ele entrou. Boa tarde. Consegue me ouvir? Tudo bem aí, Alexandre? Não entrou mais. Eu estava contando que a Maíra veio aqui falar com a gente, então, da experiência dela como mãe, pela via adotiva, e do trabalho com doulas de adoção. É, eu também concordo com o que o papai Piano escreveu aqui a respeito do livro do Alexandre. Ai, eu não recebi o novo livro, eu só tenho a série, que assim, é muito rica, muito maravilhosa. Olá, Que bom que você.
E oi, Alexandre, tudo bom? Ah, consegui chegar, ótimo. Que bom, que bom. Desculpa aí o Legal. atraso, Tá tudo eu não sei o que que deu, eu tava entrando e aí não conseguia te ouvir, sabe? Mas agora tá Uhum. bem. Se Agora você tá tiver me algum... ouvindo direitinho. Isso, agora se tiver algum problema me fala e Perdeu, a porque eu gente tava te tenta... elogiando. Oi? Perdeu, porque eu tava te elogiando. Ai, O Papai vou Pena ouvir escreveu aqui, depois. o Papai Pena escreveu aqui que o seu livro é uma grande contribuição, né, Ah, para que bom. você trazer a sua biografia, enfim. E eu estava falando justamente disso, uma riqueza muito grande fazer a leitura, e aí por isso mesmo que a gente te chamou aqui para poder conversar e falar esse respeito, né? Ah, que bom, Então, o obrigado. Alexandre Lucchesi, ele é jornalista, pessoal. Ele tem um perfil que é o Vida de Adotivo e é autor da série olha, de livros Vida de Adotivo. E aí ele veio aqui para a gente, justamente para a gente conversar esse respeito, né? Contar desse percurso aí de filho a escritor, né? Que Aham. vai falar dessa trajetória com a adoção. Então a gente está aqui para te ouvir e, enfim, é um grande prazer e eu agradeço desde já, né? Muito bom ter você aqui com a gente. Tá legal, Jô. Pô, eu que agradeço, fiquei bem feliz com o teu convite, assim. É muito legal participar, acompanhei algumas lives aí da semana, com a Maíra, Uhum. com a Leila, foram muito legais, assim. E eu fico bem contente da gente poder conversar sobre adoção de um modo, assim, mais direto, um modo franco, um modo sem idealizações, sem fantasias, né? Indo no Uhum. ponto aí, fazendo conversas mais aprofundadas, assim, é o que me interessa, assim, é o que eu gosto de fazer e fico bem feliz que existe aí essa possibilidade aí com você e com, Sim. enfim, com outros canais também, com outros perfis, né, que estão trabalhando esse tema de um jeito bacana, assim, né. Então eu te agradeço, fico bem E é feliz. interessante porque, assim, todo ser humano quer voltar às suas origens, né? E como Aham, muitas vezes é difícil ainda, é um tabu, muitas vezes, acho que menos, cada vez menos, mas ainda é um tabu a história de adoção. Falar da história uhum, de adoção, trazer isso à tona, né? isso. E, e acho que esses espaços, quanto mais as pessoas têm oportunidade, mais outras pessoas vão também se interessando e também querendo trazer à tona suas próprias histórias, né? Não, Tenho com observado isso. certeza. Vão se sentindo mais à vontade, né? A Solange entrou aqui também, querida. E a Solange é uma que acompanhou bastante essa história, porque ela já tentou fazer grupo de apoio com filhos por adoção e já marcou e não apareceu ninguém. Quer dizer, e isso a gente vinha falando, até comentei com ela, ela me disse uma coisa muito legal, assim, que a partir do momento que os pais começaram a se capacitar mais para acolher seus filhos, os filhos têm se sentido mais à vontade para falar sobre suas histórias, né? Então, eu acho que tem muito isso, né? É um momento também, eu acho que o debate está se maturando, está indo para um momento para um outro patamar de maturidade, né? Tem muito a avançar, mas ao mesmo tempo a gente percebe que, pô, 30 anos do ECA, quer dizer, a gente estava conversando por telefone isso, né? Foi uma adoção à brasileira, porque era um modo como se adotava na minha época, quer dizer, se adotava de outras maneiras, né? Mas a adoção brasileira era quase que o padrão, né? Porque, enfim, porque por questões legais de direito mesmo, né? Eu não teria direito à herança, por exemplo, se não teria o mesmo status de filho que as minhas irmãs, que são filhas biológicas dos meus pais, tinham, né? E meus pais queriam assegurar Que isso. isso veio, Depois, com que o isso veio ECA, isso trazendo. mudou, né? E foi retroativo também, né? Então eu passaria a ter, mas meus pais não tinham como saber disso naquela época também, né? Então, e pensa, né? Se eu fosse falar da minha história aí, há algum tempo atrás, eu estou com 38 anos, né? Então, de fato, foi um crime que meus pais, né, cometeram ao dizer que eu tinha Um nascido crime deles em necessário casa, naquela né? época. É, e eu falar disso publicamente era meio que, né, pô, depois que eu tive 30 anos, prescreveu, eu posso falar, sabe?
Mas tu vê, é uma coisa por não estar institucionalizada, né, de uma maneira segura, correta, as pessoas também se sentiam com dificuldade de falar. É difícil de ter esse tipo de debate, né? E agora temos aí uma primeira geração, depois do ECA, que está com 30 anos, que está com maturidade para falar sobre essas questões. Então eu acho que é bem importante, assim. E o que eu percebo também, eu já falei algumas vezes sobre isso, mas é legal ressaltar, quando eu criei o Vida de Adotivo, que é uma série de livros artesanais, né, que você estava falando, né, os livros pequenos ali, isso foi em 2018, quer dizer, já tem 2 anos. Nesse primeiro momento, quando olha aí, que legal, e a coleção. Tem o seu aqui também, que é maiorzinho, ó. É, isso, aham. E aí, quando eu lancei eles, o primeiro público que me procurou foram os pais por adoção, os pais adotantes, quer dizer, pessoas que queriam ter interesse, que tinham interesse em saber como seus filhos lidavam com essas questões, queriam se capacitar para ajudar os filhos, né? E eu vou dizer assim, uns 6 meses para cá, Pais assim, que procuraram, quiseram saber. isso, muito grupo de apoio, assim, convidando para fazer palestra, aí eu acabava indo para um grupo de apoio, batia papo, a gente acabava indo para outro, eu percebi que a maior parte de comentários que eu recebi na internet vinham de pais também. E de uns 6 meses para cá, de filhos. Os filhos começaram a se apropriar do espaço, né? Outros filhos por adoção, assim, e que eu gosto muito, que eu sempre digo para eles assim, que é meio como estar entre irmãos, porque a gente meio que compactua algumas coisas, né? A gente viveu coisas muito parecidas que são características nossas, né? Então eu fico bem feliz e fico feliz das pessoas poderem estar assumindo a sua identidade, né? É óbvio que eu sempre coloco nos livros, né, Vida de Adotivo, e as pessoas às vezes meio que torcem o nariz, assim, mas pô, se é filho, por que precisa dizer que é adotivo, né? Mas a gente tem uma identidade de adotivo, de fato, né? A gente está falando sobre adoção. É óbvio que quando minha mãe vai me apresentar para alguém, ou eu tô com a minha mãe, com o meu pai, eu não digo esse aqui é meu pai adotivo, esse aqui né? São meus pais, óbvio, né? Não é disso que se trata, né? Não Né? é disso. Não é disso que se Mas algumas trata. especificidades que só Exatamente. vivem, né? Exatamente, Quem exatamente. passou pela adoção vivenciou, vivencia. Né? Temos Eu os acho que nesse mesmos. sentido sim, faz Isso, sentido falar vida de adotivo. E exatamente. assim, posso fazer uma pergunta? Claro, vamos Em lá. que momento, assim, não sei, em que momento da sua vida, da sua experiência, você teve vontade de falar, né, Aham. da sua história, da sua trajetória? Como é que foi isso para você? Vamos lá, isso aí é uma das coisas que perguntaram também, acho que na caixinha de perguntas ali, como é que surgiu o livro, né? E foi por aí também, né? É tudo meio que coincide. Ah, eu sou filho por adoção, fui adotado com assim, horas de vida, que meu pai é médico, então ele acompanhou, ele fez o pré-natal da minha mãe biológica, né? Então, quando eu nasci, eu já fui encaminhado para minha família por adoção. Então, assim, no mesmo dia, sabe? Com horas de vida, assim. Então, eu sempre... Seu pai já sabia que ia adotar você, então. Isso, isso. E aí, na verdade, surgiu a oportunidade, né? E minha mãe, a minha mãe adotiva, tinha um desejo muito grande de ter um filho menino, porque meus pais já tinham 4 meninas. E minha mãe tinha esse desejo há muito tempo, assim. E aí surgiu essa oportunidade, assim. E aí meu pai comentou Então com a você é minha o mais mãe. novinho de 4 meninas, meu Deus. Isso. Fui muito mimado, nossa. Imagina! Então, e daí foi. Então eu cresci sabendo sempre dessa história, assim, nunca foi. Meus pais. Pois é, a gente estava falando disso do ECA, né? Eu fui adotado há 38 anos, quer dizer, não tinha muita informação. Mas meus pais sempre lidaram com essa questão de um jeito muito bacana, assim, eu nunca tive dúvidas sobre minha adoção, sempre me falaram disso, nunca foi um segredo na minha casa, assim, nunca foi um tabu, nunca foi um tema, assim, que a gente Nunca não viveu pudesse... isso com silêncio, então, assim. Não, nunca, foi sempre muito tranquilo, assim, sempre soube disso, assim, não me recordo de um momento, assim, que me contaram a respeito, de um dia da revelação, uma coisa assim. Eu cresci como meio que sabendo, assim. E uma coisa que minha mãe fez intuitivamente também, porque
havia pouca informação, né, como eu falei, e minhas irmãs lembram, né, de ver a minha mãe falando, trocando fralda, assim, o bebezinho bem pequeno, e ela me falando, assim, que, você é meu filho, né, não é meu filho da barriga, mas é meu filho do coração e tal, esse tipo de Bebezinho, ela coisa. já conversava com você, Isso, já fazia falava. essas E isso é uma palavras. coisa importante, né? Porque é uma questão que, quando eu cresci, por mais que eu não entendesse o que ela estava dizendo, eu acredito que aquela música das palavras ficou na minha cabeça, né? Quando ela foi falar para mim, a história eu já podia compreender melhor, não era uma coisa totalmente estranha. E para ela também, ela É foi uma se coisa que veio do acostumando. nada, né? Isso. E ela também foi se acostumando a falar, né? Imagina, ela foi fazendo o exercício de falar enquanto eu não compreendia. Então, essas coisas, né? Quando é que a gente começa a falar? Começa agora, sabe? Não tem idade, a gente vai se acostumando e vai falando. É um processo, né? Falar. Bom, mas então, eu cresci. Exatamente, é um processo É um processo. mesmo. É muito melhor assim do que senta aqui que agora eu vou te contar a sua história, e aquilo vir como algo de fora, e que às vezes Isso. a criança ou adolescente pensa, nossa, por que não me falaram antes, não confiaram em mim antes? E aí começa a virar uma coisa até persecutória, assim. É muito Não, e difícil. até tem essa coisa da. É uma informação que você não vai digerir em uma conversa também, né? São coisas que são aos poucos. Você fala uma vez, você volta, aí depois, né, a criança pergunta, né? Não dá para achar que vamos resolver esse problema, né, de uma vez. Aceitação, às vezes, vem aos poucos. Uhum, exatamente. Então, e daí foi isso, eu sempre soube, né? Eu nunca tive esse problema, assim, de conviver com segredo, né? Mas para mim não era uma questão importante na minha vida, eu nunca levei isso assim como se fosse uma coisa que fosse transformadora, que fosse... Para mim eu era filho da minha família ali e pronto, né? Não tinha muito o que discutir em relação a isso, né? E fui passando o tempo. Quando eu cheguei na idade adulta, assim, tinha, né, por volta dos meus 30 anos, eu estava com muitos problemas pessoais, assim, tipo de trabalho, de relacionamento, não conseguia me manter muito tempo em qualquer trabalho, em qualquer coisa que eu fazia, assim, né? Os relacionamentos também, amizades, não duravam muito. Era tudo muito estranho, muito limitado, muito amarrado, assim, a vida estagnada. E aí fui buscar terapia, fui buscar psicanálise, e a partir da análise, então, né, falei um dia, assim, né, para analista, assim, num nas consultas que era adotado, que havia sido adotado, enfim, para contar para ela, né, que eu achava que era importante dizer, mas eu não levava isso em consideração. Não fazia um link de uma coisa com a outra. Não, de maneira alguma, assim, não foi isso que me levou, assim, para análise. E aí comecei a falar sobre isso e não parei mais daí depois, assim, e estou há 10 anos quase em tratamento, assim, e falo muito sobre esse tema ainda, quer dizer, é uma coisa que eu ainda tô aprendendo a lidar, né, então a gente todo dia aprende um pouquinho, assim. E o livro, daí começou, quando eu comecei Na análise você foi vendo que tinha, então, uma relação, essa dificuldade de manter essas relações. Exatamente, isso, né? Exatamente. Então, eu comecei a sentir muitas questões, assim, que por exemplo, eu tinha dificuldade como eu falei, né, de estabelecer vínculos de trabalho, né, de ficar independente, né, financeiramente, meus pais, né, e de estabelecer vínculos, né, vínculos amorosos e tal. E aí comecei a falar sobre isso na análise e tal, e comecei a falar sobre adoção. E a única coisa que eu sabia sobre a minha mãe biológica é que ela era uma pessoa que enfim, ficou grávida, mas assim, o pai não queria assumir a paternidade, ou seja, ela não estaria junto com ele para criar essa criança, ou seja, ela estaria sozinha. Ela não tinha uma rede de apoio, porque a família estava difusa, né? Ela era meio solitária, assim, não tinha com quem ficar, né? Não tinha pai e mãe por perto, não tinha uma rede de apoio, ela era uma pessoa meio solitária. Por várias circunstâncias. Isso era o que eu sabia, o que eu cresci sabendo.
E também ela não tinha condições financeiras de me cuidar, né? Ela trabalhava como empregada doméstica, ela não tinha como sustentar sozinha uma criança. Então, ou seja, ela era muito pobre, financeiramente muito pobre e não tinha afetos né, com quem ela pudesse contar. E era justamente o que acontecia comigo. Eu não conseguia ficar independente financeiramente, não conseguia viver, né, do meu trabalho, não conseguia me sustentar, assim como minha mãe não conseguiu me sustentar naquele período. E também não conseguia estabelecer uma rede de afetos, assim como ela não tinha conseguido, por questões, né, dela, assim, da história pessoal dela. Ou seja, eu estava repetindo uma história de uma pessoa que eu não conhecia, né? Eu comecei a me dar conta disso, de que tinha muitas coisas que tinham a ver. Então eu tinha criado um vínculo com a minha mãe biológica que passava por imitar, de certa forma, o que eu sabia a respeito dela. Um padrão, né? Isso. Era um jeito de eu me manter ligado. Com a minha história era esse. Entendeu? Porque eu negava outras maneiras, né? Eu fingia que não era importante. Então era um modo. E eu comecei a me dar conta de que se eu conhecesse mais da minha história, se eventualmente. Potente isso que você fez muito minha legal. Análise. Não, foi muito bacana. Outras relações daí, então, não sei se isso te aconteceu, mas me parece que sim, né? Isso, se eu me vinculasse de outra maneira com a minha história, eu poderia abandonar essa vinculação que era, né, pela dificuldade financeira, pela dificuldade de afetos. Eu podia criar outro tipo de vínculo. Quem sabe até um vínculo pessoal direto, né? Oi? Não tinha como você se manter ligado a essa. Era a única coisa que você sabia, pelo que você está contando. Exatamente. Não tinha como você se manter ligado a algo da sua história biológica por uma outra via até então. Exatamente, exatamente. Que demais. Então foi por isso. Gente, como a vida ela é maravilhosa, assim, quando a gente vai se abrindo para ela, né? Ela vai trazendo. É um novelo, parece que você vai puxando aquele fio e vai dando alguns nós, assim, que demais. E quando a gente busca isso, e quando a gente busca ajuda, né? Quando a gente baixa a guarda da onipotência e percebe que o outro pode nos ajudar, né? Buscar o encontro com o outro, né? Acho que isso é bem... Isso muda muito, transforma a nossa vida, né? Então foi isso, foi a partir desse momento, Joel, eu percebi que se eu mexesse mais com essa história, podia me transformar coisas que limitavam minha vida, né? Mas ao mesmo tempo, é uma narrativa meio... Deve ter dado muito medo também, né? Oi? Deve ter dado muito medo também, né? Sim, não é uma coisa assim. Muitos receios, assim, né? Uma elaboração. Exato, né? Até perguntaram sobre isso, né? Pô, como falar isso com os pais, né? Com os pais por adoção, né? Que você viu na tinha, uma pessoa perguntou assim, eu tenho vontade de conhecer minha família biológica, mas ao mesmo tempo eu tenho muito receio de... Não lembro se a pessoa disse magoar, mas acho que sim, de magoar os meus pais, né? Sim, como sim. falar disso com os meus pais? A verdade, eu noto muito isso, assim, quando eu trabalho com as pessoas, porque eu sou psicóloga, né, lá no judiciário, mas eu também trabalho no consultório. Então, quando é um dilema mesmo para o filho, como fazer isso, assim, podendo incluir os pais adotivos, mas ao mesmo tempo podendo se afastar disso para poder, assim, cuidar desse aspecto da sua história. Sim, sim. Então, não sei como é que foi isso para você. Eu acho que é isso que essa pessoa também, de certo modo, veio te perguntar. Isso, assim. isso. Tô conseguindo. A questão, assim, aí entra muito a questão da história do livro mesmo, porque isso é um problema, né? É uma dificuldade, eu não sabia como lidar com isso. Quer dizer, eu percebia que podia ser muito potente, né? Saber mais da minha história, mas eu tinha muitos desafios, né? Esse era um deles. O que eu ia encontrar também, né? A gente fica com receio. Podia encontrar minha mãe e ser corrido, né? A gente não sabe, pode acontecer, né? Pode acontecer. Não tem como romantizar e dizer que vai ser tudo bacana, assim. Então, assim, comecei a ter muito desejo de querer buscar
e pensei assim, pô, mas eu tô entrando numa viagem muito difícil, né? Será que eu tô inventando isso? Será que vale a pena mesmo todo esse percurso que eu tô me propondo? E foi aí que eu Entendo. comecei a entrevistar outros adotivos para saber como é que eles lidaram, como é que eles sentiam isso, né? Então foi a partir daí que nasceu a história do livro, né? Já pensando em lançar um livro no futuro, mas muito assim para eu usar isso na minha bagagem pessoal, né? Então essas coisas acabaram se cruzando. A ideia do livro nasceu bem por Então, aí. peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você foi ver, foi verificar, foi checar com as outras pessoas como é que como essa pessoa que perguntou agora na live pra gente, então. Como é que É, você fez, assim, mais ou é, menos isso que você foi fazendo. é. Vocês Não, fizeram isso? Como é que foi? exatamente. Não, e por exemplo, eu Tipo, sentia que antes de ir lá se arriscar, você foi também tentar saber como é que as outras pessoas fizeram, né? como é que Assim, lidaram mais ou com menos isso? isso? Mais ou menos isso. Uhum. E saber também se meu desejo em que ponto era genuíno, assim, porque, por exemplo, eu sabia que era muito difícil eu lidar com essa história com meus pais adotivos, né? E eu pensei, pô, será que eu estou buscando a minha família biológica não é só para contrariar meus pais adotivos, sabe? Será que isso é uma coisa importante mesmo? Aí eu fui perguntar para as outras pessoas, para outros adotivos, pô, qual é o sentimento que você tem em relação a essas pessoas, sabe? Porque a análise é muito legal, ela aprofunda, assim, mas eu sentia falta de parâmetro, né? Eu pensei, mas será que isso acontece só comigo? Será que eu estou enlouquecendo, sabe? Então eu comecei a conversar com outras pessoas para saber se realmente Checar, né? eu não estava criando uma ficção na minha cabeça, né? Se outras pessoas iam pelas mesmas balizas, assim. Então eu fui descobrindo isso, né? E a partir também no momento dessa questão em relação aos meus pais, né, por adoção, de como falar com eles, aí foi mais uma coisa mesmo de análise mesmo, porque o que acontece? Eu comecei a pesquisar muito, comecei a entrevistar pessoas a respeito disso, pensava nisso quase que o dia inteiro, sabe? Tinha se tornado uma coisa central na minha vida, né? E eu não falava nada disso para os meus pais adotivos. E aí, como eu comecei a me dar conta, assim, que relação eu estava tendo com meus pais adotivos se a coisa que estava sendo mais importante para mim naquele momento eu não falava para eles. Então não era uma Tava conseguindo relação saber. não era uma relação sincera, não era uma relação direta, sabe? Eu não tô, a gente não está tendo uma relação de fato, porque a gente não está conseguindo conversar sobre essas coisas, né? E não por eles, por mim, né? Eu não falava a respeito disso, né? E tinha um receio, como eu falei, nunca foi um tabu, né, a adoção na minha família. Por outro lado, a gente não falava sobre isso. A gente não era uma coisa assim que costumava frequentar os jantares, conversas. Era uma coisa assim que ficou meio que em aberto, assim. Então, e pensei assim, de repente eles podem até se incomodar um pouco com isso, pode de repente até não gostar, né? Mas, por outro lado, também, o que eu confiei? Pensei assim, são pessoas adultas, são pessoas que me adotaram, que sabiam que isso poderia Sabem acontecer, que disso, essa né? busca, e que são pessoas que eu confio e que eu sei que, por mais que elas tenham uma dificuldade momentânea, elas vão conseguir lidar com isso ao longo do tempo. Pode ser que se machuquem, mas eu não posso fingir que eu sou outra pessoa. Eu tenho que ser quem eu sou, né? Eu tenho que falar as coisas da maneira mais sincera possível, mais direta possível, e tentar apoiar nas dificuldades que eles tiverem em relação a isso, né? Mas, pô, de repente, vocês podem ter uma relação, uma reação intempestiva e tudo, pensei, pô, mas vai passar. Eles vão compreender o que para mim é importante. E a gente não pode pensar que o relacionamento, né, pô, o relacionamento entre famílias, né, pô, de repente meu pai pode até ficar brigado um mês comigo, 6 meses comigo, um ano, mas não vai ficar a vida inteira, sabe? Quer dizer, os relacionamentos são coisas de longo prazo. Então, deixa, né, por mais... É melhor a gente ter uma relação, a gente até eventualmente brigar, mas ter uma relação de fato, do que a gente ter uma relação de mentira, né? Aí a gente se encontra, fala do tempo, e aí, como é que foi? Choveu, não sei o quê. Tá, a gente tá se encontrando, parece que tá tudo bem, mas é muito superficial, né? A gente não... Então aí foi aí que eu tomei a decisão de Ele também falar. não tinha como eles saberem o tanto que isso era importante para você, até você também poder dizer Exatamente. para eles, Até né? dizer, exatamente. Eu penso que é um Tem pouco uma por pessoa aí. que colocou aqui, o Papai Piando colocou assim, essa dúvida se você estaria contrariando seus pais, né? Você acha que pode ter ocorrido por
essa imposição social de ser grato por ter sido adotado? Você acha que tem muito a ver com isso? Sim, eu acho que sim, acho que sim, acho que tem uma coisa assim de parecer que de estar sendo ingrato e mais que isso também de talvez dar uma ideia de que faltou alguma coisa, né? De que assim, estou buscando porque não tive aqui dentro e não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com isso. Não estou Acho que buscando. isso é um ponto muito. O que você está falando é um ponto muito importante de ser colocado, né? E você, como filho, pensa nisso, e os pais também poderem pensar isso. Por mais que eles façam, e fazem, todo pai, toda mãe, né? Que quer ser pai, quer ser mãe, vai fazer sempre a vontade melhor. Mas isso é uma coisa que não se preenche, porque não entende, Exatamente. não é disso que se trata. Não é disso. E se você tem necessidade de fazer essa busca, porque eu também não acho que seja assim, todas as pessoas Não, que vêm pela via da adoção vão fazer necessidade de fazer uma busca, claro. mas se essa for a sua necessidade, ter essa oportunidade, pelo menos de encarar, né, ou de se abrir para pensar nisso, né? Uhum. Então, exatamente, não era alguma coisa que eu poderia encontrar ali dentro que eles poderiam fazer, preencher isso em mim, de maneira alguma, eu precisava buscar ali fora. E eu precisava, assim, né? E eu acho que tu falou uma coisa bem importante, Jô, que não é todo mundo que vai precisar buscar seus pais de origem, vai precisar se aproximar dessa maneira. O que eu acho que dá para talvez generalizar de alguma maneira é que saber da nossa história sempre ajuda, saber do passado, saber de onde a gente vem, isso é formativo, sabe? Isso é importante. Mas assim, o modo como isso vai acontecer, de que maneira, se vai ser pessoalmente, se vai ser sabendo. Por exemplo, você é psicóloga, né? O processo de terapia é um processo de busca. Por mais que a gente não saia do consultório, sabe? Ele é um processo que as pessoas estão buscando internamente lidar com essa. Então tem vários processos de buscas que não são essa busca física que eu fiz, que outros adotivos fazem, sabe? Tem outros meios de Não. lidar. A busca pela origem, ela sempre acontece. Como isso vai acontecer? Você vai ser, como você disse, vou lá conhecer mesmo, ou eu vou conhecer isso internamente, ou eu vou, assim, vou procurar saber algumas coisas, mas tem até um limite. Isso daí vai muito de cada um. Não, e tem uma questão, por exemplo, uma menina com quem eu conversei, isso está no livro, que é bem interessante, assim, ela não tinha como resgatar a sua história de origem, né? Ela não tinha dados, ela tinha sido adotada brasileira, também não tinha ficado nenhum dado que ela pudesse ir atrás. As pessoas que tinham algum vínculo com a mãe biológica já tinham falecido, quer dizer, não tinha como, assim, tava zero. Ela começou a fazer terapia, muita terapia, e a partir da terapia buscou também fazer um trabalho com crianças em um abrigo, porque ela tinha ficado em um abrigo na infância, ela foi adotada ainda bebê, mas ela teve experiência de passar meses em um abrigo. E essa convivência com as crianças no abrigo, com as eventuais mães biológicas que apareciam naquelas crianças por ali e tal, para saber como é. E esse contato com a criança que poderia ter sido ela anos atrás foi transformador. Foi o jeito que ela lidou com o seu passado. Assim, teve muita terapia, muita lágrima. Foi o modo dela. Eu não vou dizer assim, vai lá num abrigo, faz trabalho voluntário. Não é isso. Mas cada um tem o seu modo de buscar. Cada um vai encontrando em si a melhor maneira, a melhor versão, né? E à medida que as coisas vão acontecendo, vai construindo e reconstruindo isso. Eu acho que é isso que todo mundo busca em qualquer processo de terapia, né? Assim, independente de você ser um filho adotivo. Na verdade, isso acontece em todos os processos terapêuticos. Quando a gente vai fazendo uma busca, a gente vai sempre buscando algo em nós mesmos que, de alguma forma, a gente vai reconectando, retransformando. Exatamente. E aí, alguma situação que você não tem como buscar aquilo factualmente, você constrói uma maneira. E acho que isso é muito, muito, muito bonito
É muito bonito, de verdade, quando a gente pode acompanhar alguém assim. E para a pessoa que vivencia, além de bonito, é transformador. Transformador, exatamente. Né? Transformador. Você vai para outro Demais. momento. E Então, meus o que pais... você está me contando foi à Uhum. medida que você foi conversando com as pessoas para escrever os livros, você também foi vivenciando isso, assim, então eu vou fazer essa busca, não vou, como é que eu vou Uhum. fazer? Nossa, isso está acontecendo mesmo, isso é importante mesmo para mim. Uhum. Nossa, vou falar, não vou falar com os meus pais, essa coisa toda, né? Uhum. Então teve um primeiro momento assim de pesquisa para o livro quando eu comecei a ler muito e conversar com muitas pessoas, né? E aí aconteceu que teve um hiato, porque aí eu comecei a trabalhar também em um outro livro, que surgiu a oportunidade de fazer uma biografia de uma banda, dos Engenheiros do Havaí. Então eu fiquei muito focado no meu trabalho para isso, mas eu continuei desenvolvendo, né, pessoalmente a questão da busca e de entender melhor como adotivo, né. Então eu fiz a minha busca, encontrei, né, minha mãe biológica, encontrei minha mãe de origem, encontrei minha avó, encontrei minha irmã. Na verdade minha irmã me encontrou depois, foi bem curioso assim, e tudo isso foi e depois que eu lancei esse livro sobre a banda, aí eu pensei, pô, acho que eu tenho que retomar aquilo que eu tinha iniciado sobre a adoção. Aí comecei a entrevistar de uma maneira mais organizada outros adotivos. E foi muito importante para mim, apesar de eu já ter conhecido a minha família de origem, dar significado para essa história que eu conhecia. Porque, assim, também, assim como a gente estava falando que é um processo a pessoa contar, saber que é adotiva, né? E não vai ser de uma vez, não vai ser um encontro com a família de origem, com a mãe ou com o pai de origem, que vai transformar a sua vida. Isso é um processo também, né? E as entrevistas me abriram muito os olhos para essas coisas, assim, que eu não tinha me dado conta. Mas, por exemplo, uma sensação que eu tinha de outros adotivos, assim, que me diziam assim, nossa, eu sou muito grato à minha mãe de origem por ter feito isso. E eu falei, nossa, cara, eu encontrei minha mãe de origem, a gente passa brigando, sabe? Eu sou super rancoroso, sabe? As pessoas me dizendo assim, nossa, eu poderia ajudar, queria encontrar minha família de origem para poder ajudá-los. Cara, eu nunca pensei nisso, sabe? Eu só queria saber, queria encontrar para ter respostas, né? Para ter, não me conectava afetivamente com essas pessoas, sabe? Isso pelos relatos eu comecei a me dar conta de muitas coisas. Assim, o livro fez muito bem para mim também nesse sentido, né? De achar um novo meio, né? De me conectar com essas questões. Porque às vezes as pessoas dizem, pô, então que legal, você encontrou a sua mãe biológica e tal, então você fechou um ciclo, né? Eu digo, não, eu abri um ciclo. Acho que agora eu abri o ciclo, peraí que eu não fechei ainda. Eu tô recém começando, sabe? Calma, né? Eu acho que isso tudo, por isso que é importante, né? Ter uma ajuda de terapia, buscar um grupo de apoio que seja, né? Sei que não tem grupos de apoio para filhos por adoção, mas mesmo um filho por adoção frequentando um grupo de apoio de pais, já é muito rico, ou buscar uma Agora vai ter terapia, se houver a possibilidade, do né? Douglas, né? Sim, isso vai ser também uma coisa completamente inédita, é uma possibilidade de fazer um grupo de discussão, assim, né? E eu com certeza vou participar, já garanti lá minha vaga com elas. Depois me conta, quero saber como é que foi. Com certeza. Vai ser incrível, né? Vai ser uma experiência incrível, de verdade. Eu acredito nisso, piamente. É um momento porque, como você está me dizendo, todos esses encontros que você foi fazendo através das entrevistas e para escrever os livros, eles te serviram pessoalmente para alavancar muita coisa, te fazer pensar em muita coisa, né? E podendo cuidar, incluir ou não, né? Alguns aspectos para você. Então, eu fui buscando, sabe, Jô, eu tinha um roteiro do que conversar a partir das leituras que eu havia feito
de livros, principalmente de psicologia a respeito do assunto. Então, assim, leitura acadêmica mesmo, que eu fui gramando, assim, pensei, bom, isso aqui tem a ver, isso aqui tem a ver. Então, como é que isso vai afetando na realidade, na realidade dos filhos, né? Então, sempre falam, né, já tem alguns trabalhos acadêmicos sobre essa questão, né, do abandono, né, por mais que não seja um abandono da mãe de origem, os filhos tomam aquilo muitas vezes como um abandono, precisam ressignificar que pode ter sido uma adoção, né, que pode ter sido alguma dificuldade. Quer dizer, são questões que eu comecei a ver, assim, a dificuldade de criar vínculos por causa desse abandono, o medo de ser abandonado também e tal. Então eu tinha já algumas perguntas para fazer, algumas questões. Então, para mim, sempre essa questão, né, de vínculos de afeto e de trabalho, como para mim sempre foram uma dificuldade, eu acabava perguntando como é que foi para eles e tal. Alguns eu via que tudo bem, outros eu percebia que não, que tinha alguma influência ali, né, sobre a história, e eles mesmos me falavam disso. Mas tem coisas que realmente eu acho que agora, depois que o livro sair, e coisas que eu mesmo fui falando, que eu me dei conta, né, desse sentimento de gratidão em relação à família e tal, tem coisas que eu acho que a gente tem que discutir ainda. Eu acho que esse livro vamos ouvir o que essas pessoas estão falando, né? Vamos ouvir. Eu acho que vai ter um segundo momento, talvez um pouco mais para frente, que a gente possa dizer, mas afinal, o que eles estão falando, sabe? Eu acho que é um momento assim de ouvir e depois assim talvez avançar e pensar, pô, mas o que está aberto aqui, né? Eu acho que é um momento de é muito legal assim poder participar disso, assim, né? Porque é uma coisa muito nova. Eu acho que a gente já sabe algumas coisas, a gente intui outras, mas eu acho que à medida que a gente se ouvir e outras pessoas nos ouvirem, a gente vai compreender coisas novas. Podendo expandir tudo isso. Né? Porque isso que você fala, assim, do quanto na sua vida essas dificuldades de manter, né, esses vínculos, depois você foi descobrindo que isso tinha a ver com a sua história de adoção, e poder cuidar disso, de repente se conectar com essa história por uma outra via, eu acho que isso é o que mais assim, eu noto já nas crianças, né? Eu acompanho crianças que elas, nesse processo de se conectar com a família, porque às vezes as crianças já são maiorzinhas, então elas têm mais, assim, lembranças ou vivências mesmo com a família biológica, aí teve essa ruptura, e aí ela passa a viver com a família adotiva. E aí, assim, o quanto esse medo de se conectar e perder de novo, que é traumático, né? Ele é traumático. Esse é um trauma que precisa ser cuidado, às vezes é um luto que precisa ser feito, e que muitas vezes não tem esse espaço. Né? Às vezes as pessoas pensam assim, tá se comportando mal, não gostou de mim, não tá gostando de mim, né? Leva muito pela via do que está acontecendo no presente momento, mas na realidade, às vezes são aspectos lá, assim, muito anteriores, que não tiveram o espaço, o cuidado suficiente, assim, para que aquela criança, aquela pessoa consiga sentir a segurança de se abrir de novo, né? Para uma família, para um amor, para uma amizade, né? Não, então, e também, na medida em que... Deixa de ser, viveu, né, um tempo lá na barriga, também teve uma vida ali que aconteceu, né? Claro. Não, e também esses lutos, essas vivências, né, elas vão acontecer na medida em que a criança ou adolescente ter maturidade para encará-los também, né? Aquilo fica guardado, uma caixinha, né? E tem um momento que você consegue lidar com aquilo, e aí que você vai lidar. Então, eu me lembro de uma situação, voltando de uma sessão de análise, assim, que eu estava no ônibus, assim, e comecei a ter uma crise compulsiva, assim, de choro, assim, compulsiva, sabe? Ouvindo, era uma música do Bob Dylan, aquilo a letra me conectou com a história da minha mãe, assim. E aquilo, cara, era um choro de um luto que tinha ficado guardado há, sei lá, 30 anos ali, sabe? Começou a sair do nada. Falei, meu Deus, o que está acontecendo, sabe?
Então são coisas que vão acontecendo na medida em que a gente tem maturidade também para lidar com elas, né? E eu acho também uma coisa que você falou que é importante ressaltar das crianças maiores também, porque às vezes há um certo preconceito, né, com a adoção tardia, e a adoção tardia, claro, precisa de um cuidado especial, tem as suas dificuldades e tudo. Mas assim, não dá para achar que adotar uma criança, um bebezinho, uma criança menorzinha e tal, que não saiba falar, que em tese não tenha memórias, que isso a gente não vai precisar passar por certas questões, por certos desafios, né? O que eu percebo muito, né, nos filhos nos filhos de adoção tardia, que eu acho muito interessante, assim, eles têm uma noção de realidade que muitos, como eu, que foram adotados dos bebês, não têm. Porque eles conheceram, eles sabem da realidade de onde eles vieram, eles têm essa conexão. Não vivem um mundo de fantasia como eu vivia, negando a realidade, entendeu? Porque para eu acessar a realidade, eu teria que passar por coisas que eu não queria passar, coisas que eu não queria encarar. Eles acabam tendo um pouco mais, não estou dizendo que não existem exceções, mas costumam ter mais o pé no chão, né? Mas tem, de fato, essas questões de certos testes de apego, assim, né? De fugir de casa para ver, pô, será que meu pai vai buscar mesmo? Ah, mas já me abandonaram uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Quer dizer, por que né, esse meu pai agora não vai fazer isso? Tem um certo teste. Agora, eu vou te dizer o seguinte, apesar de ter sido adotado criança, não quer dizer que eu não cheguei na adolescência e eu não fiz exatamente essas mesmas coisas. Eu fugi de casa também, eu saía, não voltava. Quer dizer, não é garantia de que em algum momento, quando a gente tiver maturidade para fazer esses testes, a gente não vai fazer. Então, assim, não pensem, não excluam a adoção tardia por achar que um bebê é mais simples. Não é por isso, não é por aí que tem que ser escolhido, né, o perfil da criança que você está buscando. A gente costuma, né, conversar assim com as pessoas de que é importante elas verem aquilo que elas, assim, como é que elas querem ser mãe e pai. Isso. Tem pessoas que sentem a necessidade de ser mãe e pai de um bebezinho, sim. Mas tem outras que não necessariamente, né? Uhum. Elas querem ser mãe e pai, ponto. Não necessariamente precisaria ser um bebezinho. E aí são com essas pessoas que às vezes a adoção tardia, ela abre como uma possibilidade. E também tem muita gente que até entrar no mundo da adoção não pensa nisso por não conhecer a realidade também, né? Mas a partir do momento que conhece, se dispõe. Outras já vêm assim, com essa ideia fixa do bebezinho, porque tem muito a ver com o fato de não ter conseguido ter um filho biológico, e aí, então, também tem todo esse trabalho que é preciso cuidar, né? Também, porque esse filho adotivo não vai substituir o filho biológico, assim como os pais adotivos têm isso que a gente tinha falado antes. Vão oferecer tudo que podem para esse filho, mas nem por isso vai tirar esse aspecto da história. Né? Então, isso é um buraco que não se preenche. São coisas distintas. Né? Exatamente. E no seu tempo, no seu momento, isso pode surgir como uma questão e vai precisar do cuidado necessário para cada um seguir, né? Exatamente. E até tem alguém que colocou aqui, deixa eu achar aqui de novo a perguntinha. Se esse assunto da adoção, né? Que nem você falou que o assunto da adoção ele existia na sua vida desde sempre. Se ele é um assunto natural na família, aí a pessoa fala assim, eu acho que o filho não se sentiria temeroso em magoar os pais, né, adotivos, pela busca da sua origem. Mas, pelo que você está contando, não necessariamente. Porque não necessariamente, porque a gente tem uma... Não, e eu me recordo também, agora a gente, lembrando do papo, né, com a Leila, né, na segunda-feira, a mãe dela teve o cuidado de manter todas as informações da origem dela, apesar de ela não saber, a mãe sabia que podia ser importante em algum momento, guardou, passou pro marido, porque sabia que, né, na falta dela alguém poderia passar essa informação, quer dizer... você quer melhor conduta que uma mãe do que essa, e mesmo assim
E depois eu disse, pô, eu não ia atrás porque eu tinha medo de que ele se chateasse, eu tinha medo de me mostrar ingrato, eu tinha medo que dizer assim, não há garantia, sabe? Eu acho que os pais têm que, né, tentar deixar o caminho aberto do modo como melhor possível, mas tem coisas que os adotivos, que os filhos têm que resolver internamente, né? São questões que são próprias da gente, né? Se a gente sente essa gratidão, a gente pensa, pô, né? E tem outra questão também, eu acho aí, Jô, que também às vezes há inclusive uma projeção também, a gente não sabe em que ponto aí não há uma projeção no seguinte sentido, né? A pessoa tem medo, né? O filho adotivo tem medo de falar com os pais e de que eles respondam tudo que ele quer saber. Saber que a mãe é assim assado, e ele ter que lidar com a realidade. Então, às vezes, acaba até projetando nos pais. Ai, meu pai não vai gostar, é melhor eu não falar. Mas, de repente, o próprio filho não tá com medo de não gostar do que vai ouvir e acaba projetando nos pais. Também tem isso, né? Então, acho que, né, os pais podem buscar, tentar deixar esse caminho aberto, mas os filhos talvez sintam isso ou acabem projetando um sentimento deles mesmos de dificuldade que é deles nos pais. Que fale, né? Mas na verdade ele que não está ainda aberto, disposto, suficiente. Isso acontece muito. Isso acontece porque muito. Porque a Leila contou, né? Ela não queria por muito tempo, ela não queria saber. Ela tinha tudo disponível ali se ela quisesse. Mas ela não queria saber. E ela fala justamente disso. Parece que eu não ia ser assim, grato o suficiente para a minha mãe se eu buscasse essa origem. Não sei se é o caso da Leila, né? Mas eu percebo casos de adotivos assim que você tem todos os indícios de que os pais não vão se magoar, que não vão se sentir ingratos e tal. Mas o filho acaba criando ainda pô, mas será, né? Porque talvez internamente ele tenha dificuldade de lidar com o que ele vai ouvir, né? Com essa questão, assim, né? A gente tem desde isso, né? A abertura da família, mas uma dificuldade do filho, até o fechamento da família, né? Que torna ainda mais difícil para o filho fazer essa busca. Isso. A Solange está dizendo que é um... O fato de ter abertura não é garantia de que para cada criança, ou para cada adolescente, ou enfim, não importa a idade, mas para o filho. A Solange estava falando ali que tem um conflito de lealdade, né? De estar sendo leal a um ou leal a outro, né? É um pouco por aí. Eu acho que tem isso, sim, né? De sentir que você é leal àqueles que me acolheram, ora, né? Então, acho que tem um pouco isso. E tem essa projeção também, que a gente não sabe, né, até que ponto, né, vai uma coisa e vai outra, né? Cada caso é um caso. Né? Exatamente. E uma coisa também que eu acho que é legal falar, assim, quando a gente fala sobre isso, Jô, é que também tem posturas, assim, às vezes radicais dos pais, né? Uma postura radical de não querer, então, que o filho encontre a família biológica, de ter muito receio, né, desse encontro. E também tem uma posição radical dos pais quererem que de uma vez haja esse encontro, né? Que passe de uma vez. Porque os pais também se sentem... sentem ansiedade para isso acontecer, porque é uma situação que traz ansiedade nos pais, né? Então, assim, então eu acho que também não dá para empurrar a criança ou o adolescente ou o filho adulto. Vai lá, meu filho, vai fazer bem para você, assim. Vai ser bom para você, né? Só vai ser transformador se for uma demanda interna. Só vai ser transformador se o filho quiser mesmo de verdade, se fizer sentido para ele fazer essa busca, né? Não adianta empurrar, né? Não adianta. Eu acho que
que os pais também é muito difícil. E outras coisas, né? Precisa ter esse equilíbrio que não é fácil, né? E outra coisa que a gente estava falando, né, sobre a questão do... Você falou de lutos, né? Que às vezes a gente passa, né? Os adotivos. A gente tem esse luto também em relação à mãe, a vida que a gente poderia ter tido, né? Por exemplo, a pessoa é um certo luto que você tem com quem você poderia ser se você não tivesse naquela família. Quer dizer, você desconstrói também uma ideia de quem você podia ser. E tem também um luto aí que é dos próprios pais, que muitas vezes buscam a adoção como uma maneira de filiação por ter alguma dificuldade, algum impedimento biológico de ter filhos, né? Então, às vezes, quando a gente vai falar para um pai, para uma mãe, assim, olha, eu estou indo buscar a minha origem e tal, pode ser que ele reaja mal, mas porque mexeu numa ferida que, sei lá, 30, 20 anos atrás doía muito, que era uma ferida assim quanta gente passa por tratamento de fertilidade, passa por inúmeras dificuldades, frustrações, sabe, até chegar numa adoção, né? E aí você fala, pô, vou buscar, quer dizer, tudo aquilo que ficou guardado, aquela dor ali, ela pode ser revivida, né? E se o pai e a mãe também não têm esse aporte, uma ajuda terapêutica e tal, e acaba sentindo aquela dor, mas não sabe que vem dali, pode reagir de uma maneira intempestiva e tal, mas na verdade ele está reagindo a um sentimento que machuca, né? Ou seja, eu acho que os filhos também têm que ter um pouquinho de paciência, né? Para lidar com seus pais adotivos, de empatia, né? Porque realmente pode ser difícil para eles. A única possibilidade de minimizar um pouco isso é poder compartilhar. Quando a possibilidade de compartilhar, olha, eu estou começando a pensar nisso, para que daí também essa abertura para os pais se prepararem e os pais vice-versa. Olha, tem isso da sua história, você quer saber, né? Como é que é? É esse compartilhamento, porque não é garantia, mas é pelo menos uma oportunidade, né? De que as pessoas tenham, assim, condição de começar a pensar a respeito, e quem sabe se preparar, ou se ocupar novamente disso. Aos poucos, né? O Papai Piano está falando aqui também, né? Talvez nessa hora seja importante os pais também passem por um processo terapêutico. E é ótimo, se puder passar, é muito bom, né? Mas os filhos também... às vezes os pais não... Há muitos pais que não... Nossa, meus pais não passaram por terapia, não passa pela cabeça deles, né? Fazer uma terapia. Não é uma coisa do cotidiano, da vida deles, né? Mas eu fazer me ajudou a lidar com isso também. Então, às vezes ter uma ponta da relação em terapia já ajuda muito, né? É o que eu falo às vezes também para os pais que vêm falar comigo, que chegam um pouco desesperados, assim, nossa, meu filho é adotivo, agora ele está na adolescência, está passando por grandes dificuldades e tal, e não quer fazer terapia. E eu digo para essa mãe, para esse pai, e você, está fazendo terapia? Sabe? Por que você não busca? Por que você está lidando com a dificuldade de ter um filho adolescente, que é difícil para todos? A adolescência sempre é um período difícil, né, para as pessoas, né? Então, a terapia pode ajudar nesse sentido, e o filho, por mais que não esteja passando por um processo terapêutico, os pais passando podem ajudá-lo também. Então, acho que é um caminho também que às vezes os pais não pensam, mas realmente eu acho que é bem importante. Sim, sim. É algo que acho que tanto para o filho quanto para os pais, dependendo de quem vem a demanda, né? Porque às vezes um joga para o outro, mas às vezes a demanda são dos pais, né? A dificuldade é do pai ou da mãe, às vezes a dificuldade é do filho. E então também, às vezes até o próprio psicólogo, quando a família procura, pode ajudar assim, a família a se encontrar nesse sentido, né? Mas assim, Alexandre, a gente está chegando no finalzinho, acho que falta um minuto e meio. Eu queria abrir um espaço para você poder falar do seu livro também, né? E
falar para as pessoas, enfim. Legal. Não, me avisa aí se a gente tiver para cair. Mas assim, então, o livro tá pronto, tá na gráfica. Eu acho que deve chegar aqui até o final dessa semana ou inicinho da outra. Aí começam os envios já. E, pois tô super ansioso. Então, tá em pré-venda. Eu tô mantendo uma pré-venda com preço especial, que é o mesmo preço do financiamento coletivo, lá de quando a gente fez a campanha para editar o livro. Vai estar em 25 segundos. Então entra lá no @vida de adotivo, no meu perfil, tá lá o linkzinho da pré-venda. E quero te agradecer, João. Pô, muito obrigado. Aí foi muito legal o papo, muito legal. Foi um super bate-papo, bem gostoso. Fico à disposição muito obrigada, sempre. Alexandre. Valeu, eu também, viu? Conte comigo.